Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Cultura Crítica. Hoje a gente vai falar de controle. Fala-se muito de controle da atenção, de sociedade da atenção, de capitalismo da atenção. Nós sabemos que quando a gente entra numa rede social, isso gera views, isso gera likes, se transformam em dados e esses dados vão gerar mais dinheiro para as grandes corporações, que reinvestem esse dinheiro em mais programações de algoritmos que vão gerar mais dados, mais views e lá vamos nós ser controlados. O que eu estou falando não é invenção, é senso comum, tá até num vídeo famoso aí da Netflix que se chama O Dilema das Redes. Muito que bem, só que isso está tudo muito certo, está tudo muito correto, mas passa para as pessoas uma sensação de que nunca foi assim, de que isso começou agora e que a ideia de sociedade do controle é algo novo. E na verdade, sociedade de controle não é algo novo. Novo é a nossa tecnologia contemporânea de obter o controle a partir das redes sociais e internet. Mas a ideia de controlar grandes massas e grandes populações, a ideia e a prática, não surgiu do nada. Ela é muito antiga. E é por isso que eu venho aqui recomendar para vocês a leitura de um livro muito legal, que é o livro, Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Você vai falar, nossa professor, mas esse livro é muito clássico, é muito senso comum. Sim, é um livro do filósofo Michel Foucault, que é um importante pensador da década de 60, 70, e ele morre no começo da década de 80, que se dizia também historiador. Na verdade, Foucault é um pensador muito interessante, porque ele é como se funcionasse em três áreas ao mesmo tempo, Ele funciona, três ou mais, ele funciona para psicologia, ele funciona muito bem para história, ele funciona muito bem também para linguística, para análise do discurso. Então, o que o Foucault faz? O Foucault é um pensador que, dentre outras coisas, pega o pensamento nietzschiano e se utiliza dele como caixa de ferramenta. Ele busca entender a história não a partir dos seus começos, mas a partir dos diferentes agenciamentos de poder que se organizam e se estruturam em diferentes sociedades. Complicado? Bastante. Mas vamos lá. O que o Foucault faz? Ele tem um grupo chamado GIP, Grupo de Investigação Penal. Ele tinha na década de 60, 70. E ele pega esse grupo, que é um grupo que vai estudar as prisões, que vai estudar as organizações dos espaços disciplinares nas instituições de poder, principalmente nas prisões. E ao fazer esse estudo, ele acaba fazendo uma história genealógica da distribuição dos corpos e da gestão das disciplinas nas mais diferentes sociedades ao longo da história. Professor, tá complicado ainda, já explico. Se interessou pela ideia? Achou que a ideia de estudar a disciplina por Foucault é legal? Ótimo! Então, antes da gente continuar, não se esquece, clica no sininho, dá aquele like pra gente, compartilhe o vídeo, deixa aqui embaixo algo escrito. Olá, professor Fábio. Professor Fábio, gostei do seu vídeo. Professor Fábio, não gostei do seu vídeo. Compartilha nos grupos da família, compartilha no grupo do churrasco, compartilha no grupo do condomínio, do prédio, para que todo mundo tenha conhecimento e para que todo mundo aprenda com novos livros, com novas ideias. Muito obrigado, eu preciso que você ajude a fortalecer esse canal. Valeu! O estudo que Foucault realizava no século XX, quando ele tem o seu grupo de investigação, o GIP, nas penitenciárias, ele começa a estudar a história da formação das penitenciárias. E ele vai escavando documentos, descobrindo, procurando documentos, e vai contando várias informações sobre a história da punição. E o que o Foucault descobre? Nas sociedades medievais europeias, antes os crimes eram punidos dentro do paradigma masmorra e suplício. O que é uma masmorra? Masmorra é uma cela, geralmente de uma parte escura, subterrânea de um castelo, onde os prisioneiros são ali jogados. De vez em quando é jogado comida e eles são deixados lá para morrer. O modelo de punição dos crimes medievais e no começo da Idade Moderna, na época dos reis, era a masmorra. Exemplo de masmorra em filme. Nos filmes O Conde de Monte Cristo e no filme O Homem da Máscara de Ferro. Tem também os livros O Conde de Monte Cristo e O Homem da Máscara de Ferro. Pois é, o que o Foucault observa é que com o passar do tempo,
a ideia de punição do corpo, que é uma ideia muito cristã, vai sendo substituída por tecnologias de saber, de conhecimento mais sofisticadas. E o que começa a acontecer? Começam a surgir as disciplinas modernas. As disciplinas modernas, elas não têm só a função de punir, mas elas têm também a função de vigiar, como quem quer prevenir e educar. E nessa ideia, o que está em jogo não se trata apenas da gestão dos corpos, mas a gestão da alma, a gestão da psique, a gestão da personalidade, a gestão do comportamento, que são conceitos muito mais sofisticados do que simplesmente o controle dos corpos. O que Foucault observa? Que à medida que a gente vai caminhando na história, do século XVII ao século XVIII, ao século XIX, a gente vai vendo desenvolver tecnologias de controle muito mais sofisticadas, baseadas na gestão dos corpos, na organização dos mínimos traços, nos mínimos vestígios de controle, de modo que os indivíduos, as personalidades começam a se tornar mais normatizadas e normalizadas dentro do seu cotidiano. O que vai acontecer, principalmente a partir do século XVIII, é que escolas, fábricas, prisões começam a ter o mesmo tipo de organização. Um dos modos mais interessantes que Foucault entende a chamada disciplina contemporânea é aquilo que ele chama de panoptismo. Nossa, professor, agora você exagerou. Panoptismo é um nome complicado. Panoptismo é simples, na verdade. Vem do nome panóptico. Veja, pan quer dizer geral, total, global. E óptico quer dizer visualização. Panóptico é a tecnologia do controle que visa com que uma única pessoa possa controlar inúmeras outras. Essa tecnologia é nova e ela começa a surgir no século XVIII. E o grande responsável por essa tecnologia é um jurista, filósofo do século XVII, do final do XVII, chamado Jeremy Bentham. O Bentham, ele cria uma estrutura ideal que ele fala, olha, essa estrutura arquitetônica pode ser boa para vários prédios disciplinares, como cadeias, como escolas, como hospitais, etc. Ele propõe a ideia de células ou celas em círculos, ou salas, ou quartos de hospital, tanto faz, dependendo da função do prédio. E no meio dessa estrutura circular surge uma torre de controle e de vigilância. Muito que bem, essa torre de controle, ela tem o poder de apenas uma única pessoa olhar ao redor e ter controle de cada pessoa em sua cela. Esse lugar pode ser uma penitenciária, pode ser uma escola, pode ser uma fábrica, pode ser um hospital. A janela ao fundo do quarto ou da cela traz uma luz de fora que vai iluminar a cela. E essa iluminação da cela proporciona sombras que são vistas pela torre central, de modo que quem está na torre central controla tudo. Essa é a ideia de Bentham de sociedade disciplinar perfeita, de sociedade disciplinar ideal, tanto para o controle quanto para a punição. Percebe que a ideia de controle e punição se misturam aqui. É preciso prevenir e controlar e punir ao mesmo tempo. Muito bem. O que acontece? O que acontece é que Foucault dá um passo além. O Foucault percebe que mais importante do que a estrutura arquitetônica do panóptico é que, com o passar do século XVIII, as pessoas começam a se comportar como se estivessem sempre no panóptico. Por quê? Porque as pessoas não estão vivendo nesse tipo de prédio a todo momento, mas elas estão se relacionando de modo disciplinar a todo momento, como se elas estivessem engolido a disciplina. Ou seja, o panoptismo nada mais é do que a generalização, a vulgarização, a normalização desse processo. Todos nós engolimos o panóptico porque nós engolimos o relógio. Você vai falar, professor, isso não tem nada a ver. Claro que isso tem a ver. Você que trabalha, você que acorda cedo para ir na escola, você já reparou o seguinte? Você trabalha a semana inteira e você vai para a escola a semana inteira. Quando chega no sábado, depois de uma gostosa sexta-feira à noite, você fala, amanhã eu vou levantar às 3 da tarde. E o que acontece? Você levanta todo dia às 7 da manhã, às 8 da manhã, no máximo, o zóio
estala e você não consegue mais dormir. O que acontece quando você está sob o efeito dessa disciplina? Você é a pessoa que engoliu o relógio. No seu dia a dia, a disciplina fabril, a disciplina das fábricas, a disciplina das escolas, a disciplina das penitenciárias, a disciplina dos hospitais, que é a disciplina panóptica, ela foi incorporada, normalizada pelo seu corpo, de modo que, adestrado, o seu corpo já responde de maneira específica a essas coordenadas, de modo praticamente espontâneo. Essa talvez seja uma das grandes características do capitalismo contemporâneo. Quando a sociedade sai do feudalismo, lá do mundo dos reis, dos feudos e depois do mundo dos reis, no mundo moderno, e chega ao mundo contemporâneo, não são só as instituições de poder que mudam, mas a gestão de poder dos corpos, do cotidiano, das disciplinarizações dos gestos, de modo que as pessoas acabam se comportando como se estivessem constantemente dentro de aparelhos disciplinares. Na verdade, não foi você que entrou para a cadeia, não foi você que entrou para a disciplina que foi engolida por você, o relógio foi engolido por você e você se comporta como alguém que todos os dias não é está dentro de um organismo disciplinar sem saída. Agora, isso é legal por quê? Isso é legal porque as pessoas estão falando do controle que o celular, que o algoritmo gera, da disciplina que nós estamos submetidos. Sim, é verdade. Mas a ideia de controle social não é nada nova e já é praticada no nosso cotidiano ocidental, pelo menos desde o século XVIII. E ela está aí coordenando os nossos corpos. No meu modo de ver, aí é uma extrapolação que eu faço do pensamento do Foucault, o que o celular, o que o capitalismo da atenção, a rede social veio fazer é aprimorar o mal-estar, a vertigem do nosso cotidiano disciplinar, que já foi inventada no século XVIII e XIX com a ideia de panoptismo, que é o que diz Foucault em Vigiar e Punir. Ou seja, nós não estamos num momento novo, nós estamos num momento de reciclagem do velho, gerando novos dispositivos de controle. Pera, aí você vai falar, professor, não tem saída? Olha, saída é uma ideia meio ampla. O que eu posso dizer é que a primeira possibilidade é a gente ler a obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Destaca um dos últimos capítulos, que é o panoptismo. E eu não tenho certo de quais são as possíveis saídas. O que eu sei é que se a gente quer construir um mundo mais justo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter consciência das nossas grades. E bom, é isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Mostrar como surge a ideia de disciplina e como surge a ideia de controle no Ocidente contemporâneo. Beleza? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Simples assim. Compartilhe, comente, participe do nosso canal. Esse canal é para todos nós, para a gente construir conhecimento juntos e, quem sabe, a gente dominar esse grande panóptico que é o mundo contemporâneo. Obrigado. Valeu!